Fala, torcida vascaína! Sejam muito bem-vindos a mais um momento de análise e reflexão. E por que não dizer desabafo sobre tudo o que está acontecendo com o nosso gigante da colina? O papo de hoje é direto, sem enrolação, porque a fase do Vasco preocupa e mais do que nunca exige que a gente fale a real olho no olho com você, que acompanha cada passo do time com o coração na mão. O Vasco chegou ao seu 6º jogo sem vencer no Campeonato Brasileiro. Desde aquela vitória lá atrás contra o Sport Recife na 3ª rodada, o time não sabe mais o que é sair de campo com os 3 pontos. Isso mesmo já faz um bom tempo, desde que o torcedor pôde comemorar uma vitória. E esse jejum começa a doer não só na tabela, mas na alma de quem vive o clube diariamente. O que estamos assistindo é uma sequência que levanta questionamentos sobre tudo: elenco, gestão, preparação e, claro, comando técnico. A próxima parada do Vasco é pela Copa Sul-Americana, fora de casa contra o Puerto Cabello. Um jogo que pode mudar tudo. Uma vitória pode colocar o time na liderança do grupo e dar um novo gás. Mas vamos ser sinceros com o que o time vem apresentando, é impossível não ficar com o pé atrás. Ainda mais com toda a pressão que agora recai sobre o comando técnico. A expectativa é que ainda hoje o clube anuncie um novo treinador. O nome mais cotado, Fernando Diniz. Isso mesmo. O clube corre contra o tempo e há a possibilidade dele já embarcar com o grupo para esse duelo decisivo. A questão do treinador virou uma novela que se arrasta por semanas. Depois da última derrota, a corda apertou. O interino, que já vem sendo questionado, foi colocado contra a parede, mas preferiu se esquivar das perguntas sobre uma possível efetivação. E convenhamos, não tem como aceitar isso. O histórico dele não inspira confiança e, para ser honesto, parece mais uma decisão baseada em amizades e ligações pessoais do que em competência. O torcedor está cansado de ver o clube sendo gerido como um clube de amigos. O Vasco precisa de comando profissional, não de conchavo. E por falar em comando, a preparação física também está deixando a desejar. Mesmo com tantas trocas de treinadores, o responsável pela parte física segue intocável. E os reflexos estão em campo. Time cansado, jogadores estourando fisicamente, lesões frequentes e decisões equivocadas por pura falta de perna no segundo tempo. Ontem mesmo, 2 jogadores saíram machucados ainda no primeiro tempo. Um com torção no tornozelo e outro com lesão na parte de trás da coxa. O substituto entrou e não deu conta do recado, errando decisões cruciais. Agora vamos falar do jogo contra o Palmeiras. Foi disputado em Brasília e, sinceramente, por mais que eu goste de ver o Vasco rodando o Brasil e encontrando sua torcida espalhada pelo país jogar longe de São Januário, nunca é a mesma coisa. No Caldeirão o time vira outro e os números comprovam isso. No último Campeonato Brasileiro, mesmo com uma campanha ruim, o Vasco teve um dos melhores aproveitamentos em casa. A diretoria precisa entender que vender mando de campo tem consequências. Ontem, por exemplo, tinha mais torcedor do Palmeiras nas arquibancadas. A festa foi deles. Isso não é aceitável. Mesmo com tudo isso, o Vasco foi valente. Entrou em campo com uma formação diferente e mais leve, apostando na velocidade e no contra-ataque. Mas, para surpresa geral, os 2 principais jogadores ofensivos do time ficaram fora até do banco. Um é o artilheiro do campeonato, o outro é o maior assistente da temporada. E por que foram poupados? A justificativa foi o desgaste físico. O problema é que sem eles o time perde muita força no ataque. No primeiro tempo até criou chances, chegou com perigo, mas não conseguiu abrir o placar. E aí veio o segundo tempo com a equipe mais desgastada, sem criatividade. E errando muito. Em um desses erros veio o castigo gol do Palmeiras. O que incomoda não é apenas a derrota, que faz parte do jogo, é a maneira como ela acontece, a recorrência, a apatia de alguns setores do clube. E principalmente a posição na tabela. O Vasco está em 13º lugar, mas a diferença para a zona de rebaixamento é mínima. Se os 3 times que estão logo abaixo vencerem seus próximos compromissos, o Vasco pode despencar para a 16ª colocação, uma posição acima da temida zona. Isso já acende todos os alertas. Na próxima rodada, o adversário também está na parte de baixo da tabela. Será um confronto direto e qualquer erro pode custar muito caro. Depois do jogo, o técnico interino foi novamente questionado e mais uma vez fugiu das perguntas. Falou que um dos atletas entrou tarde porque ainda não tinha ritmo de jogo.
Mas estamos quase na metade do primeiro turno. Se um jogador ainda não tem ritmo nessa altura do campeonato, então não serve. Que se coloque um garoto da base, que se busque alternativa. Não dá mais para aceitar esse tipo de justificativa? O torcedor vascaíno está cansado? Não dá mais para ver tanta coisa errada acontecendo no clube e ninguém se manifestar. A diretoria cobra que o torcedor se associe e compre camisa, vá ao estádio. Mas na hora de dar a cara à tapa, desaparece. Ninguém se posiciona, ninguém explica nada. Enquanto isso, as decisões seguem sendo tomadas com base em amizade, em conveniência, em interesses pessoais. É treinador sendo mantido por causa de vínculo com a direção. É contratação duvidosa sendo empurrada goela abaixo. É técnico interino querendo se efetivar sem nunca ter provado nada. Isso é revoltante e a novela do novo treinador segue. A última informação é de que existe uma negociação em andamento com um nome forte, mas que a parte financeira pode atrapalhar. Já vimos esse filme antes, no início do ano. Foram dias de reunião expectativa e, no fim, nada foi concretizado. Porque o clube não quis atender às condições do treinador. Agora parece que o roteiro é o mesmo? A diretoria diz que está em negociação, mas o temor é que mais uma vez tudo acabe em nada e que se repita o erro de efetivar alguém por falta de coragem ou competência para fechar com um nome de peso. Chegou a hora da torcida se unir, pressionar e cobrar atitude. É preciso resposta, é preciso postura. Existem nomes no mercado que podem mudar a cara desse elenco, mas para isso é preciso ação. Não dá mais para continuar vivendo de improviso e empurrando os problemas com a barriga. O Vasco é gigante e merece uma gestão à altura da sua história. E a verdade é que a pressão sobre o Vasco só aumenta porque o torcedor enxerga o potencial do clube. É impossível olhar para a história, para a camisa, para a força da torcida e aceitar passivamente que decisões amadoras sigam conduzindo o destino da instituição. A cada rodada fica mais evidente que não é só dentro de campo que as coisas não funcionam. Fora dele, a gestão demonstra despreparo, falta de transparência e uma resistência absurda em ouvir a voz da arquibancada. O clima entre diretoria e torcida nunca esteve tão tenso. E quando isso acontece, o campo vira reflexo da confusão que reina nos bastidores. O que chama a atenção é a passividade da cúpula vascaína diante de situações que exigem respostas imediatas. Um clube do tamanho do Vasco em crise técnica, com risco real de entrar na zona de rebaixamento, não pode demorar dias para contratar um novo técnico. O mercado é dinâmico, as janelas se abrem e fecham rapidamente e o tempo perdido pode custar caro. Não adianta querer apagar incêndio quando o fogo já destruiu metade da estrutura. O momento pede decisões rápidas, mas acima de tudo decisões certas. Chega de apostas, chega de nomes que não empolgam, chega de soluções caseiras. O Vasco precisa de um profissional com pulso firme, com ideia de jogo que consiga recuperar a confiança do elenco e principalmente que tenha respaldo da torcida. Porque hoje o torcedor está desconfiado. E com razão. Nas redes sociais o clima é de indignação total. Não há espaço para mais desculpas ou justificativas vazias. A paciência da torcida foi consumida jogo após jogo, com promessas não cumpridas, entrevistas genéricas e uma postura que mais parece de um clube pequeno tentando sobreviver. Mas o Vasco não é isso. O Vasco é um dos gigantes do futebol brasileiro. E ver esse gigante sendo administrado com tamanho descaso é de partir o coração. Não adianta querer enganar o torcedor com discursos prontos. O que a torcida quer ver é atitude, é mudança, é futebol de verdade. Quer ver entrega, raça e comprometimento? E não adianta colocar a culpa apenas nos jogadores, se lá de cima a estrutura já está comprometida. E dentro de campo, o reflexo dessa bagunça aparece em cada detalhe. O time até tenta se movimentar, mas falta organização, falta padrão, falta convicção no que se está fazendo. Em muitos momentos, os atletas parecem não saber o que fazer com a bola. Falta repertório ofensivo, falta jogo coletivo, e isso é trabalho de treinador. Quando se olha para o banco e não se vê uma figura de liderança, tudo desmorona. A sensação é que o time entra em campo no modo automático, sem convicção, e vai sendo levado pelo jogo até que o adversário mais organizado, mais entrosado, aproveita as falhas e define a partida.
E essa questão física que já citei antes não pode mais ser ignorada. Estamos falando de um clube que sofre lesão atrás de lesão, com jogadores se desgastando precocemente em todas as partidas. Não é normal um elenco inteiro demonstrar cansaço em sequência. Tem algo errado e esse erro precisa ser corrigido com urgência. Não adianta trocar técnico e manter os mesmos problemas internos. A estrutura por trás do time precisa de renovação. Se o profissional da preparação física não entrega, tem que sair. Simples assim. Futebol de alto nível exige excelência em todas as áreas. Não é só na beira do campo que se ganha jogo. Agora, voltando ao tema da Casa do Vasco jogar em São Januário, tem um peso especial. É mais do que campo. É símbolo, é alma, é pressão. Tirar o jogo de lá é abrir mão de uma das armas mais poderosas que o clube tem. A torcida transforma aquele estádio em um verdadeiro caldeirão onde o adversário sente. Jogar em Brasília pode até parecer bonito no papel, alcançar torcedores de outras regiões e tudo mais, mas na prática é uma perda técnica enorme. Ainda mais quando se enfrenta um time como o Palmeiras, que dispensa comentários. Jogar fora contra um elenco entrosado com mais torcida do lado adversário e longe da força da nossa casa é pedir para se complicar. E, sinceramente, a diretoria deveria repensar essas escolhas. Não é hora de pensar em vitrine, é hora de pensar em pontos. Cada ponto no Campeonato Brasileiro é crucial. Cada jogo em casa é uma chance real de recuperação. Não dá para seguir abrindo mão disso por questões financeiras ou acordos que não são explicados à torcida. Tudo que envolve o clube precisa ser feito com transparência. Se há necessidade de arrecadação, que se fale. Mas o torcedor não pode ser deixado no escuro enquanto vê o time afundar dentro de campo. O elenco do Vasco não é ruim. Tem qualidade, tem peças interessantes, tem jogadores que podem render mais, mas falta comando. E esse comando precisa vir de alguém com coragem, com ideia de jogo clara e com capacidade de extrair o melhor de cada jogador. O que se vê hoje é um time que joga no improviso, tentando encontrar soluções em meio à instabilidade. E futebol não é improviso, futebol é planejamento, é estratégia, é repetição. Nenhum clube se sustenta só na vontade. É preciso mais, muito mais. A preocupação maior é que, se essa situação não for corrigida logo, a briga contra o rebaixamento será inevitável e todos nós sabemos o peso e a dor de cair. O Vasco já passou por isso e não pode repetir os mesmos erros. A zona da confusão está logo ali e a tabela não perdoa. Cada rodada sem vitória vai minando a confiança, vai deixando o ambiente mais pesado e recuperar depois é muito mais difícil. A mudança precisa ser agora, precisa vir de cima da cúpula. Porque se continuar desse jeito, não há técnico milagroso que resolva. E o torcedor faz a sua parte, apoia, comparece, empurra. Mas não pode ser o único a carregar o time nas costas. A estrutura do clube precisa reagir, precisa mostrar que tem comando, que tem responsabilidade. É hora de parar de esconder os problemas, de parar de fingir que está tudo sob controle. Não está. O Vasco está em crise e o primeiro passo para sair dela é reconhecer isso. Chega de discursos prontos. O torcedor quer atitude, quer reação, quer ver o Vasco de volta ao seu lugar por mérito, por competência e por trabalho sério. É por isso que toda decisão que o clube tomar nos próximos dias será determinante para o rumo da temporada. Escolher o novo treinador é mais do que uma troca no comando. É um recado. Um recado para o elenco, para a torcida, para o campeonato e para os adversários. O Vasco precisa mostrar que ainda está vivo, que ainda quer brigar, que não vai aceitar ser coadjuvante, mas para isso precisa agir, precisa se impor e precisa principalmente respeitar a história que carrega no peito. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O futebol brasileiro pode estar prestes a presenciar um dos movimentos mais impactantes de sua história recente. O empresário e presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, surpreendeu o mercado esportivo ao fazer uma proposta bilionária para adquirir o controle da SAF, Sociedade Anônima do Futebol do Vasco da Gama. A investida do magnata catariano, uma das figuras mais influentes do futebol mundial,
acendeu discussões sobre o futuro do clube carioca e reforça a crescente atração que o Brasil exerce sobre investidores internacionais. A proposta teria chegado a 777 partners, atual dona de 70% da SAF vascaína nos últimos dias, com valores que ultrapassam 1 bilhão. Fontes ligadas à negociação afirmam que o interesse de Al Khelaifi vai além da simples aquisição de um clube tradicional. O plano seria transformar o Vasco em uma potência sul-americana, com investimentos em infraestrutura, categorias de base e contratações de peso. A movimentação também estaria alinhada com a estratégia do Qatar Sports Investments, fundo ligado ao dono do PSG, que busca expandir sua rede global de clubes, já presente na França, Espanha e Bélgica. Caso o negócio avance, o Vasco se tornaria o primeiro clube brasileiro a integrar um conglomerado esportivo liderado por um dos homens mais poderosos da FIFA e da UEFA. Al Khelaifi, além de comandar o PSG, preside a Associação Europeia de Clubes, ECA, o que lhe confere influência direta nos rumos do futebol mundial. Sua chegada ao futebol brasileiro colocaria o Vasco em um novo patamar, tanto em visibilidade quanto em competitividade, o que anima torcedores e preocupa adversários. A 777 Partners, por sua vez, vive momento turbulento nos bastidores, com questionamentos sobre sua capacidade de investimento a longo prazo. A proposta do qatariano surge como uma possível solução para os problemas financeiros enfrentados pela empresa e pode representar uma reviravolta na gestão cruz-maltina. O movimento ainda está em fase inicial e não há confirmação oficial de ambas as partes. No entanto, o simples interesse de Nasser Al Khelaifi no Vasco já movimenta os bastidores do futebol nacional, acende o imaginário da torcida e promete ser um dos capítulos mais surpreendentes do mercado esportivo em 2025. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.